Beleza? Muito boa tarde. Nesse 22 de 2 de 2025, já estamos no terceiro momento do programa Tarde. Já 50 aqui do meu lado, doutor em ciência política. Sibeli, apresenta um pouquinho da trajetória do nosso entrevistado e já voltamos com ele. O Dr. Elton Gomes dos Reis possui doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Ciência Política pela mesma instituição. Possui bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí e membro da seção brasileira da Comissão Luso-Brasileira para a Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental. Além disso, tem experiência no campo da análise de conjuntura política, envolvendo temas como presidencialismo, de coalizão brasileiro, relações executivo-legislativo, partidos políticos e eleições, judicialização da política, federalismo e alianças políticas. Muitíssimo obrigado, doutor, a fazer parte do nosso projeto. Muito grande. Podemos respirar agora de tanto conhecimento como estudou. E o nosso tema aguardado de hoje, tão esperado, que é a hegemonia política entre a China e os Estados Unidos, um pouquinho das potências e um pouquinho da carreira presidencial do Trump, que casou da nação, estou achando tudo isso. Fica à vontade. Nós vivemos um momento importantíssimo da história das relações internacionais. Estamos diante de uma nova competição hegemônica entre os Estados Unidos e a China. A exemplo do que aconteceu na época da Guerra Fria, em que nós tivemos um grande embate entre duas superpotências nuclearmente armadas, possuidoras de arsenais de destruição em massa e armas com alto poder de destruição, e que comandavam alianças militares de caráter hemisférico, a antiga União Soviética e os mesmos Estados Unidos. A gente tem uma reedição dessa clivagem, agora sob circunstâncias outras, diante da globalização econômica, diante da redefinição do tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação e com mercados cada vez mais integrados, cada vez mais dependentes também de inovações tecnológicas que carregam esse processo. Então, Trump volta ao poder para o seu segundo mandato em uma condição na qual a China se fortalece, se robustece, desafia a hegemonia americana e os Estados Unidos procuram reinventar as suas parcerias e a sua política externa para permanecer na condição do país hegemônico. Quando se fala muito de competição, como é que assim, um tem o conhecimento, outro tem o poder, como é que acontece? Como é que eles competem entre si? Os dois grandes contendores das relações internacionais, Estados Unidos e China, competem em diversos aspectos. Os principais são claramente os aspectos econômicos e securitários. A China tem hoje a segunda economia mundial, é um país que está em condições de fazer frente à pujança da economia americana, a maior economia do mundo, e cada vez mais, principalmente nos últimos 10, 15 anos, faz um investimento militar massivo para poder um dia ter condições de rivalizar com os Estados Unidos, seja no campo das armas de destruição em massa, armas atômicas, e nas armas convencionais, notadamente a marinha de guerra. Já do ponto de vista cultural e tecnológico, existe uma distância maior. A cultura americana é muito mais difundida do que a cultura chinesa. Há um soft power, um poder brando muito bem consolidado dos Estados Unidos, que a China procura fazer frente. E mais recentemente, a China também fez uma série de investimentos em tecnologias, principalmente no campo de tecnologia da informação e mais pronunciadamente ainda na tecnologia de inteligência artificial, começando a rivalizar com os Estados Unidos também nesse ponto, por conta dos Estados Unidos têm a dianteira. Impacto do Covid-19, que deixou muitas questões a ser debatida aí, né? E veio lá da China para cá, surgiu, né? O que impactou tudo isso? Hoje nós temos essa ressaca de tudo isso aí. A emergência sanitária de caráter global, representada pela pandemia de Covid-19 entre 2020, 2021 ou 2022, é um evento divisor de águas das relações internacionais. Naquele momento ficou patente a dependência que os mercados tinham das cadeias de produção chinesas. A gente deve lembrar, muitos esperavam que o insumo farmacêutico para a produção das vacinas viesse da China, ou seja, uma parte bem boa da produção física de bens e de químicos foi movida do Ocidente para o Oriente, notadamente para a China, e também ficou patente que a China, os Estados Unidos e os seus aliados, respectivos aliados, tinham visões muito diferentes do mundo, motivo pelo qual você teve uma agudização
dessa competição que já existia na época do primeiro governo Trump, mas que a partir da pandemia, em que as instituições falharam, em que a cooperação internacional fracassou, foi uma lógica de desespero, cada um por si, ficou patente que os Estados Unidos e a China eram dois atores poderosíssimos com visões de mundo diferentes, de um lado democracia barra mercado, os Estados Unidos, do outro lado regime autoritário barra capitalismo dirigido pelo Estado, né, capitalismo estatal ou paraestatal chinês, e você tem hoje a pandemia como aquele turning point. Eu vejo que, por exemplo, antes da pandemia, mesmo a mídia evitava chamar a China de ditadura. A partir do momento que você teve a pandemia e ficou patente que aquele regime era um regime autoritário, como era desde 1948, quando Mao Tse-tung chegou ao poder, as lógicas ficaram mais claras. Não se tratava mais de uma competição comercial, e sim de uma competição pela hegemonia entre os Estados Unidos, a Europa Ocidental, mais alguns aliados no Oriente, e a China, que depois da pandemia, mais recentemente, se associou com a Rússia, com o Irã, com a Coreia do Norte, e formou o que eu chamo de bloco sino-russo. Uniu força com os aliados, né? Uhum. Onde a gente vai falar meio agora de estratégia de poder. Pode não. Quem já tem, tipo assim, onde é que a China compete nessa estratégia de poder com os Estados Unidos? Um plano de igual para igual, onde é que diferencia aos dois? Do ponto de vista econômico, as duas nações têm grandes capacidades. A produção física grandemente se transferiu para a China, mas a pesquisa e a inovação permanece muito associada aos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos têm a dianteira com o maior arsenal nuclear e convencional do mundo, além de farta experiência militar. Porém, os chineses fizeram massivos investimentos em tecnologia militar, aumentaram, sobretudo, muito a sua marinha e suas capacidades missilísticas, de disparo de mísseis sofisticados, e começam a colocar risco à hegemonia americana por isso. Do ponto de vista de outras questões, como, por exemplo, o domínio tecnológico, claro, os Estados Unidos têm uma grande vantagem porque as empresas que desenvolveram essa tecnologia estão nos Estados Unidos. Mas, de pouco a pouco, a China vai conseguindo também rivalizar nesse campo. Um exemplo recente foi o desenvolvimento de inteligência artificial, o DeepSeek, que, usando as mesmas capacidades do ChatGPT, mas com hardware inferior, colocou aí os mercados em pânico. Mas ainda há uma distância muito grande entre o poder americano político, econômico, militar e tecnológico e o poder chinês, por quando ele esteja crescendo. A grande questão que se coloca é se os dois países que estão hoje competindo pela hegemonia vão ter condições de sustentar essa disputa. É uma disputa cara, é uma disputa onerosa, é uma disputa desgastante e potencialmente conflituosa. Alianças e parceiros. Quem que está mais forte nessa aliança e parceria? China ou Estados Unidos? Do ponto de vista histórico e fundamental, os Estados Unidos têm uma parceria com os países da Europa Ocidental, com o Canadá e com aquilo que a gente chama de Quad. Na Europa, destaca-se os países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas no Oriente, os Estados Unidos têm aliados também com o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul e a Índia, o chamado Quad. A Rússia se associou a outras ditaduras beligerantes. Se associou à Rússia, de Vladimir Putin, ao Irã, dos Ayatollahs, e à Coreia do Norte, de Kim Jong-un. A aliança dos russos e dos chineses é poderosa em termos militares, mas economicamente a distância da China para os seus parceiros é muito grande. A aliança americana é mais equilibrada, porém ela está em questionamento. Voltando ao poder agora, Donald Trump hostilizou seus aliados na Europa e no Canadá, exigindo que eles investam mais em segurança, querendo amortizar os custos da hegemonia e, mais recentemente ainda, se colocou numa roda de colisão com a Ucrânia invadida pela Rússia, que recebia muito apoio político, econômico e militar americano, e agora Trump quer mudar essa política para concentrar seus esforços na China, deixando a Europa numa situação muito delicada. Diante de tudo isso, existe algum interesse, condição econômica, comercial, ou quebrou a parceria entre os Estados Unidos? Já tem negócio entre eles? Essa é uma questão interessantíssima, Antônio. Diferentemente do que aconteceu na época em que existia a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, em que a União Soviética não fazia parte do mercado global, país socialista com economia planificada pura,
A China é um país que, do ponto de vista político, é comunista, socialista, ditatorial, mas do ponto de vista econômico, ele está integrado com os mercados e, às vezes, pratica uma forma de capitalismo até mais agressiva do que a dos Estados Unidos. E isso faz com que aconteça um fenômeno muito curioso. Que fenômeno é esse? É que os Estados Unidos e a China, por quanto sejam adversários em rota de colisão cada vez mais próximos de serem chamados efetivamente de inimigos, comercializam muito um com o outro. Entre eles, né? E a China é o grande parceiro comercial dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o grande parceiro comercial da China, e os dois se complementam muito em diversos aspectos, o que faz com que seja bastante curiosa a situação, porque historicamente sempre se partia do pressuposto que países que comercializavam muito uns com os outros não entrariam em conflito. Por incrível que pareça, ou por mais contraditório que possa parecer, China e Estados Unidos são a grande exceção da regra e cada vez mais os eventos das relações internacionais mostram que eles estão mais próximos de um conflito um com o outro. Política interna do segundo mandato do Trump, como é que ele está vendo, tipo assim, internamente, como é que está a aceitação da política interna dele? De Trump, Sim. Trump chegou ao poder com um expressivo apoio popular depois do mal-sucedido governo de Joe Biden. Joe Biden chegou ao poder grandemente graças à má avaliação de Trump durante o período da pandemia, mas aumentou muito o déficit público, a inflação também saiu de controle, o desemprego bateu níveis recordes e ele deixou o poder muito mal avaliado, tanto que não conseguiu nem ser candidato à reeleição, teve que o Partido Democrata substituir a sua candidatura pela candidatura da sua vice, Kamala Harris, e ele deixou o poder com aprovação popular baixa. Trump, por outro lado, chega ao poder com maioria na Câmara, com maioria no Senado, tendo vencido em todos os swing states, os estados pêndulo, né, que ora votam democrata, ora votam republicano, de modo que Trump tem um bom respaldo popular. E nesses primeiros dias de governo, pequenas semanas de governo, Trump tomou medidas que foram essencialmente prometidas na sua campanha. Endurecer o controle de imigração, cortar gastos, levar a termo políticas que combatiam ideologia identitária. Porém, não se sabe se Trump vai conseguir manter isso em boas condições, porque essa lua de mel com governos novos é comum. Não se sabe se ele vai ter condições de manter isso a longo prazo, principalmente se ele desmantelar as instituições americanas com a sua retórica populista e suas práticas centralizadoras, e se ele melindrar muito as relações internacionais dos Estados Unidos, por exemplo, entrando em muito conflito com aliados como o Canadá e os países da Europa Ocidental. Diante de tudo isso, qual foram as principais políticas que veio implementar? Assim, que veio aglobar tudo isso e ele ter sucesso agora no seu Nessas segundo. primeiras semanas de governo, Trump tem agido muito duramente em três campos, essencialmente. O primeiro é usar as tarifas ou a ameaça de tarifas como instrumento de pressão geopolítica. Não é necessariamente uma medida de proteção comercial pura e simples. Muitas vezes Trump procura, por todos os meios, ameaçarem por tarifas para que os países aliados ou adversários mudem de postura favoravelmente aos Estados Unidos. Com a China, ele aumentou as tarifas em 25% e a China devolveu, na mesma moeda, aumentou as tarifas também. Com o México e com o Canadá, ele ameaçou aumentar essas tarifas para que o México e o Canadá, países vizinhos integrantes do NAFTA, ao norte e ao sul, controlassem a imigração ilegal no caso do México e o tráfico de drogas no caso do Canadá. Ele também pressionou o Panamá, pressionou o Brasil e outros países produtores de aço, e isso tem sido uma das três grandes políticas. A segunda grande política é o combate à ideologia identitária, de raça, de gênero, que tinha sido grandemente favorecida pelo governo anterior de Joe Biden. No primeiro dia de governo, ele assinou uma executive order, que seria o nosso equivalente a uma medida provisória, decreto presidencial, proibindo a participação de atletas transgênero em competições de esporte feminino, que teve também um bom apoio popular, mesmo entre pessoas que não costumam votar no Partido Republicano. E a terceira grande medida que ele levou a termo, a gente pode colocar duas grandes medidas, né? São três, mas seria chamado de controle de fronteiras, migração, e o corte de gastos. E para isso tem atuado muito o bilionário, o magnata da tecnologia Elon Musk, que passou a integrar o gabinete de Trump como uma espécie de ministro extraordinário para gestão pública, dirigindo o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. O caso mais famoso foi o corte e depois
fechamento da USAID, da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Nacionalismo e populismo, dentro desse contexto todo que foi mencionado. Estados Unidos, quem influenciou mais, Estados Unidos ou a China? Bom, Dentro do nacionalismo. ambas as superpotências trancadas nesse dilema de Tucídides, né, trancadas nessa competição pela hegemonia, têm fortes aspectos nacionalistas. Tanto o regime de Pequim quanto o governo norte-americano levam a termo campanhas de valorização da identidade nacional, da história, das instituições, dos símbolos pátrios. Agora, no caso de Trump, sendo ele um populista de direita, é comum que esses grupos façam uso dos símbolos nacionais para poder promover a sua ideologia política partidária. Então, foi importantíssimo para Trump mobilizar o patriotismo americano, com a característica cultural daquele povo, não importa se é de direita ou de esquerda, e também dar um novo sentido, né, que está colocado aí no seu slogan de campanha usado na eleição passada, nesse Make America Great Again, faça a América grande de novo. Impactos econômicos. Se fala que os Estados Unidos, toda a nação se volta quando vai ter um novo presidente. O que impactou dentro da economia nesse início do mandato? Nesse início de mandato ainda é muito cedo para fazer afirmações categóricas, né? Mas a ideia de Trump é essencialmente reduzir os gastos públicos, diminuindo, portanto, o tamanho do Estado, e estabelecer condições para que os Estados Unidos tenham negociações mais favoráveis com seus parceiros e com seus adversários. Entende o grupo político do presidente Trump, e desse grupo político, entenda, faz parte as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, todos devem lembrar da posse de Trump, né, cercado pelos bilionários do Vale do Silício, que lhe dão sustentação. Eles acreditam que isso vai ser importante para revitalizar a economia americana, que sofreu muito por conta do déficit da pandemia, que foi o legado daquela situação de emergência que prejudicou, dentre muitas outras coisas, o governo Biden. E eles acham que isso é suficiente para conseguir recuperar a economia americana. Se isso vai acontecer, o tempo dirá. É um processo em curso cujos resultados ainda são desconhecidos. Com tudo isso, as relações entre os Estados Unidos, tradicional, a Ásia, a Europa Central e a China, estão gateando ainda essa conciliação, vai ter muita briga pela frente aí? Vai ter e está tendo muita briga pela frente ainda. Agora mesmo, por conta da mudança de postura com relação à Ucrânia, há um descontentamento, um temor e uma frustração muito grande na Europa. Com relação aos países aqui da região, Trump promete ser mais incisivo, mais duro também, principalmente com os países da América Central. E há a possibilidade dele intervir nos assuntos políticos domésticos a favor de seus aliados, como o ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil e outras forças, Javier Milei na Argentina. Aí vai. Com relação aos países de Ásia, eu acho que é bom a gente prestar bastante atenção, porque a prioridade de política externa de Trump é a contenção da China no seu horizonte geoestratégico imediato no Extremo Oriente. E para isso, ele vai precisar contar com o apoio dos aliados asiáticos: Japão, Coreia do Sul, Austrália, Filipinas e, em grande medida, também a Índia, que tem uma postura ambígua. Ora se aproxima do bloco sino-russo, ora se aproxima do bloco liberal comandado pelos Estados Unidos. Com tudo isso, o que é que ele tem de legado para o futuro, que possa ajudar ele nesse segmento aí à frente? Esse é um processo que ainda está se sedimentando. A gente pode antever algumas tendências, mas é bem provável que o futuro pós-Trump seja um futuro no qual aquelas tradicionais alianças automáticas, por exemplo, entre os Estados Unidos e os países da União Europeia, sejam grandemente relativizadas. Trump tem uma visão que ele traz do mundo dos negócios, do mundo empresarial, uma visão transacional. Me dê isso que eu lhe dou aquilo. Me ofereça isso que eu lhe dou uma contraproposta. E essa visão gera uma ambiguidade estratégica e uma imprevisibilidade muito grande. É provável que esse mundo pós-Trump é um mundo no qual os aliados americanos vão ter que se sustentar muito mais por suas próprias capacidades do que depender, por exemplo, do guarda-chuva de proteção militar dos Estados Unidos. A administração sucessória, será que ele já está preparando um sucessor ou ele pode seguir novamente daqui a 4 anos? Essa é uma pergunta interessantíssima, Braga. Pelo seguinte, líderes populistas de esquerda e de direita não gostam de preparar sucessor. Eles são
Eles são figuras carismáticas, muito ciosas da sua autoridade. Pega, por exemplo, o presidente Lula aqui no Brasil, que é um líder carismático de esquerda, não preparou o sucessor e espera-se, já está precificada uma crise no Partido dos Trabalhadores, depois que ele se for, já é um octogenário. No caso de Trump, acontece uma coisa semelhante. Ele não preparou o sucessor e ninguém é ungido por ele, até o presente momento, como um sucessor desse seu estilo MAGA, né? Make America Great Again. Porém, alguns nomes surgem como potenciais herdeiros políticos de Trump. O atual vice-presidente J.D. Vance, que tem um alinhamento ideológico grande com ele, o secretário de Defesa Rex Tillerson, figuras dentro do Partido Republicano que querem ser os herdeiros de Trump. Agora, ele ainda não ungiu ninguém. E existe uma questão muito importante, que eu acho que vale a pena a gente comunicar aqui. Por conta de uma emenda constitucional, se não me engano, emenda constitucional número 14 nos Estados Unidos, nenhum presidente pode ter um terceiro mandato, seja em sequência, seja em período espaçado. Só se pode ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes. Ele está no seu segundo mandato. Então já encerrou a carreira. Não poderá mais se recandidatar. Então, vai ter que preparar um sucessor, ou vai, muito provavelmente, o que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer, e já está acontecendo, na verdade, uma luta encarniçada dentro do Partido Republicano para saber quem vai ser aquele sujeito que vai se fortalecer mais. Marco Rubio, ministro das Relações Exteriores, Ron DeSantis, governador da Flórida, todos eles querem ser o substituto do Trump. Quem vai conseguir vai ser, naturalmente, o vencedor dessa disputa. Voltando um pouquinho na nossa início, a gente está começando agora, mas a gente está podendo prever o futuro, daqui a 4 anos, como é que ele vai terminar esse mandato dele. É muito cedo, mas a gente está falando aqui. É imprevisível. Mas a gente pode ver alguns atores mais fortalecidos. Claro, até pelo o poder é como o mercado imobiliário. Quanto mais próximo do centro você está, mais valorizada é a sua posição. Hoje, desses que disputam o espólio ou a herança política do Trump, quem é que está mais próximo? É o vice-presidente, J.D. Vance. Era senador pelo estado de Ohio, hoje é vice-presidente da República. Mas a ordem dos acontecimentos no mundo político muda muito rápido. Daqui a 4 anos, a gente não tem a menor condição de saber como é que isso vai estar. Daqui nos próximos 5 anos, quando fala de hegemonia política, essa competição daqui a uns 5 anos, entre China e Estados Unidos, o que poderá acontecer? Vai depender de muitas coisas. Por exemplo, que tipo de paz haverá na Ucrânia? Se for uma paz na qual a Ucrânia vai ter que ceder tudo e os russos vão anexar território, mostrando que valeu a pena invadir e conquistar a força, o cenário vai ser mais conflituoso. Pode ser que a China decida invadir Taiwan depois disso. Se os Estados Unidos não repactuar sua relação com a Europa vai ter que se armar e vai ter que intervir para poder conter a Rússia. Se os Estados Unidos se retrair muito dos seus compromissos com seus aliados, pode ser que a China tome o lugar dele, porque não existe vácuo de poder. Então, vai depender muito de qual que vai ser a conduta dos Estados Unidos e China. Se eles vão conseguir encontrar uma espécie de equilíbrio pela força, mais ou menos como a gente teve na segunda fase da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, ou se eles vão dobrar a aposta e vão querer se enfrentar mais. Quanto mais eles se enfrentam, ainda que indiretamente, através de terceiros estados e grupos políticos dentro dos estados, dos países, maior é a probabilidade da gente estar em guerra daqui a 3 ou 5 anos. Fazendo esse entrelaço com o Brasil, Chile e Estados Unidos, está sendo produtivo para nós, proveitoso, ou a gente nós estamos perdendo com isso? Isso merece uma consideração maior. Eu sou estudioso de política externa brasileira. Fique à vontade. O Brasil é um país que tem uma posição muito delicada na nova competição hegemônica global, porque tem os Estados Unidos e a China como seus 2 maiores parceiros comerciais. E o Brasil tem a condição de um Estado intermediário. Nem é tão poderoso quanto os países do primeiro time e nem é tão colapsado como os países menos desenvolvidos. O Brasil é uma potência média regional, um hegemônico regional aqui na América do Sul. O Brasil não tem armas atômicas, o Brasil não tem capacidade de se enfrentar aos países poderosos, mas também é suficiente para poder se impor aos países da região. Tendo China, que é o maior parceiro comercial em volume desde 2008, e Estados Unidos, que é um país com o qual o Brasil tem relações econômicas e políticas há mais de 200 anos, tendo sido, inclusive, os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer o Brasil como país independente em 1824, o Brasil tem que se conduzir com muita cautela, porque tem uma diplomacia de comércio. A nossa diplomacia não é uma diplomacia de segurança, não é uma diplomacia de ideologia.
A nossa diplomacia brasileira é a diplomacia de comércio. O Brasil tem múltiplos contatos comerciais com o mundo inteiro. E quem tem uma diplomacia de comércio, Braga, não pode se dar o luxo de ter nem aliados incondicionais e nem inimigos declarados. Então, essa posição do Brasil, delicadíssima, demanda prudência, cautela, visão estratégica, diplomacia de excelente qualidade para poder conseguir o mercado chinês, do qual o Brasil precisa muito, principalmente para exportar commodities do agro, minérios, combustíveis, proteína animal, e o mercado americano, de onde vêm os principais investimentos para o Brasil e de onde vem a transferência de tecnologia da qual o Brasil tanto precisa. Então, essa condição de país intermediário, que tem os dois inimigos do cenário internacional como principais parceiros, faz com que o Brasil tenha que manter e aprofundar a sua tradição de política externa. Neutralidade, não alinhamento, multilateralismo e o pragmatismo do comércio. Para poder ficar um pouco neutro e seguir o seu caminho, né? Tanto quanto possível. Em algum momento, pode ser que, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Brasil tenha que escolher um lado, mas enquanto não for necessário, é benéfico para o Brasil evitar se posicionar muito claramente de um lado ou do outro. Deu um conceito final, quem quis se aprofundar na área política e conhecer um pouco mais desse brilhante trabalho que o senhor faz. Onde começar? Bom, se você tem interesse em geopolítica, em relações internacionais, tem um sem número de canais na internet, de perfis que você pode seguir, mas a melhor coisa é que você procure formação nessa área, que você se instrua a esse respeito e que tem um interesse mais profundo ainda, pode prestar a seleção do Enem para fazer um bacharelado em ciência política aqui na Universidade Federal do Piauí ou em qualquer outra instituição de ensino superior que tenha ciência política e relações internacionais para você poder descortinar esse horizonte de conhecimento. Muitíssimo obrigado. O programa Tarde agradece pela sua brilhante passagem com a gente, conteúdo de muita precisão que a gente estava esperando. Muitíssimo obrigado. A gente passar esse tempo com a gente pensa e projeta. Está aqui um presente para o senhor. Obrigado. Caneca pensada e projetada. Abre e mostra também no programa Tarde claro. lá. De muita grandeza, pessoal. Isso foi nosso terceiro momento com esse ilustre doutor em ciência política, com muito conteúdo de muita precisão. Essa é a gratidão. O programa Tarde é hoje. Respiramos o conhecimento desses 3 momentos da melhor forma possível. E logo mais vai estar no nosso canal do YouTube, a partir das 22 horas, se não hoje, amanhã, cedo. Feito com muito zelo, com muita presteza, pensado e projetado para vocês. Todo que segue o programa Tarde A. E hoje nós viajamos um pouquinho, vamos para o outro lado do mundo. Então a internet é o caminho que abrange fronteira e chega onde você está. Mais uma vez, satisfação, Braga. É bom poder contribuir para o debate público. E vamos ficar de pé para nós fazer nossa foto para registrar nosso momento. Vamos lá.